Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como procurar uma evidência científica, né? Como é que a gente pode facilitar esse processo. O que é evidência, né? É uma questão bem prática, né? É a qualidade ou o caráter do que é evidente, né? Do que não há margem à dúvida, né? É uma condição de alguém ou algo que se destaca, que sobressai, atraindo a atenção, né, de quem está ali perto, né? É, aquele escritor está em evidência, né? Aquele lugar está em evidência, né? Algo que se sobressai. Obviamente, muitas vezes, infelizmente, a gente tem diversas evidências que não são boas em si, né? E aí a gente tem, do ponto de vista científico, que procurar a melhor evidência. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode facilitar essa questão? Primeiro que a gente tem que procurar a melhor evidência. Não é a evidência perfeita. A evidência perfeita, muitas vezes, ela não existe. E a gente tem que procurar, sim, a melhor. A reduzida em viés, reduzida em questões particulares dos autores, por exemplo, quando eles publicam a evidência, né? E muitas vezes vêm contaminados com questões particulares, conflitos de interesses, erros metodológicos, né? A gente tem que buscar a evidência que reconhece a incerteza, porque a fragilidade, ela na verdade, ela não é um, uma certeza, uma assinatura de má qualidade. A fragilidade, na verdade, é uma assinatura de qualidade. Quando o autor se coloca, né, numa situação de fragilidade e diz eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, nós temos esse problema no nosso estudo, ele está sendo honesto e isso é bom para ele e é bom para o leitor. Então, a melhor evidência é aquela que é construída no sentido todo claro, no sentido de um processo bem claro, né? Bem fácil de ser entendido, né? Tem que estar consistente, objetivo e tem que ser imparcial, né? Não tem que ter emoção, tem que ter realmente o método científico, que é quase um método, né? Quase matemático, mas digamos assim, né? Mas tem que ser uma questão bem impessoal. E quais são as fontes, quais são a database de evidência que a gente pode ter? Existem diversos mecanismos de busca, né, na internet. A gente pode buscar por organizações profissionais que têm respaldo, sim, às vezes até, inclusive, colocam novidades, colocam artigos científicos ali naquele site, né, das organizações profissionais, organizações de pacientes também, principalmente a organização de paciente quando a doença é rara. Quando a doença é rara, existem algumas organizações que publicam artigos científicos, que publicam não, desculpem, que divulgam artigos científicos que a gente pode utilizar como fonte. Livrarias, claro, mas a gente tem que atentar à questão da atualização, né? Livros, guidelines, muitas vezes eles já nascem desatualizados. A gente tem que ficar bem de olho nisso daí. E atentar sempre ao nível de evidência. Obviamente que nível de evidência, gente, não é tudo, tá? Nível de evidência, a gente vai ter na base da pirâmide, o que significa essa pirâmide? Lá no topo estão os principais estudos, né? A revisão sistemática, os estudos, os ensaios clínicos randomizados. Claro que existe até sugestões de modificações dessa pirâmide, mas assim, para o momento não é essa a discussão, vamos ficar com essa daí só para a gente ter uma discussão rápida aqui em relação a isso. Então assim, a gente tem no topo da pirâmide os ensaios clínicos, as meta-análises, as revisões sistemáticas. Depois a gente vai caindo um pouquinho o poder de evidência, estudos de coorte, né, estudos de caso-controle, estudos transversais, até chegar nos ensaios experimentais, ensaios em animais, ensaios de laboratório, né? E aí, na base da pirâmide, não significa que eles são os melhores, na verdade, ao contrário, né? São as evidências ditas de especialistas, né? Como guidelines e por aí vai. O que isso quer dizer? Né? A evidência mais robusta realmente está lá em cima, na pirâmide, mas a gente não tem que ficar muito preso a esse tipo de conceito, porque muitas vezes a gente tem um péssimo ensaio clínico falando sobre determinado assunto, enquanto a gente tem um estudo de coorte muito bom. Então, a gente tem que estar com a cabeça, com a mente aberta para ter senso crítico o suficiente para determinar de onde vem a melhor evidência, tá certo? E qual é a melhor maneira da gente procurar? O mnemônico PICO, que eu já falei aqui no canal, né, que é pacientes, a intervenção, a comparação, né, se existe o grupo controle ou não, e o outcome, do O, né, que significa desfecho,
é uma boa ideia, um bom método para a gente procurar a melhor evidência. Obviamente, isso daí a gente está se referindo mais a perguntas, né? Perguntas pico, que podem ser respondidas através de ensaios clínicos ou alguns desenhos de estudo que venham a avaliar o uso de medicações. Para isso, a gente pode até buscar na literatura alguns sites, algumas fontes de dados, né, databases, que são interessantes. Existe uma fonte de dados muito interessante, que é o Cochrane Library, que é para revisões sistemáticas, né? Ele nos dá uma boa ideia de se existe ou não a revisão sistemática naquele assunto ali. O PubMed é outro site que a gente pode utilizar, colocar a nossa pergunta lá. Lembrem-se que não é para a gente escrever a pergunta, tá certo? É para a gente colocar os termos-chave para a gente procurar nesse local, não é para responder, não é para colocar pergunta nenhuma ali, tá bom? Quando a gente vai buscar uma revisão na literatura, uma resposta, obviamente a gente vai procurar uma coisa mais completa, talvez um ensaio clínico, a revisão sistemática. Normalmente, quando não há revisão sistemática, é porque a incerteza ainda existe, né? Existem poucos estudos ou menos estudos do que quando existe revisão sistemática, tá? A gente tem que fazer uma pergunta sempre objetiva, de preferência sempre objetiva e bem delimitada, tá certo? E pensar, quando a gente faz a pergunta, qual é o estudo que melhor responde o nosso questionamento, qual é o desenho de estudo, né? Se eu estou, por exemplo, avaliando risco, eu posso buscar um estudo de coorte, né? Se eu estou avaliando uma terapia, eu posso buscar um ensaio clínico randomizado. Se eu estou avaliando uma terapia de uma doença que já existe há muito tempo, já diagnosticada há muito tempo, que já é estudada há muito tempo, eu posso buscar uma revisão sistemática, certo? E aí cabe a gente procurar a melhor fonte de pesquisa com uma estratégia de procura adequada. Então, nunca digite a pergunta, tá certo? Identifique os termos-chave e coloquem lá, tá bom? Então, por exemplo, se a gente quer ver a eficácia de um tratamento, né? Eu lembrei agora na época da pandemia, por exemplo, colocar o paciente em prona melhora o prognóstico. Então, o ideal para uma pergunta dessa, para, né, a gente especificar a população, especificar a intervenção, especificar se existe o grupo controle e ver o desfecho. Então, o desfecho que eu estou querendo aqui seria mortalidade, por exemplo, né? Então, qual o melhor desenho de estudo? Um ensaio clínico, por exemplo. Se já existia, obviamente, muita coisa publicada, aí eu posso procurar uma revisão sistemática, tá certo? Outro exemplo, eu quero ver como é que pais lidam com seus filhos quando os filhos têm problemas, como, por exemplo, esquizofrenia ou transtorno do déficit de atenção. Eu posso procurar somente pesquisas qualitativas, eu não preciso procurar para isso daí um ensaio clínico randomizado, que não faz sentido, né? Uma outra pergunta, por exemplo, saindo um pouquinho dessa pergunta de paciente, intervenção, controle, uma outra pergunta seria: qual é a frequência de tal doença na população? Eu posso apenas pegar um estudo de corte transversal. Já uma outra pergunta envolvendo, por exemplo, risco, né? Qual é o risco de tal paciente desenvolver XYZ doença? Isso daí a gente pode responder com um caso controle, uma coorte. Então, com a pergunta a gente consegue, quando a gente tem a pergunta bem formulada, a gente consegue escolher, né, na literatura qual é o melhor desenho que pode responder a nossa pergunta, tá certo? E parte do processo que a gente vai ter que fazer é classificar a evidência, né? Muitas vezes a gente vai encontrar diversos, esse slide ele é bem interessante, porque a gente consegue ver onde que a gente encontra determinados tipos de desenho de estudo. Isso facilita um pouquinho. Obviamente que, assim, eu acredito que o mais usado no meio acadêmico, né, através dos estudos, pelos estudantes e por colegas, é o PubMed mesmo. Mas o uso adequado, fazendo os termos-chave de maneira adequada, é bem legal, tá? E aí a gente vai encontrar, de acordo com a pirâmide, diversos tipos de database para responder a nossa pergunta, tá bom? Então, assim, a gente pode agora pensar o seguinte: se a gente está diante de um paciente, que isso acontece com bastante frequência, né? O paciente vem para a gente com uma queixa, né, dizendo que ele usa muito remédio e que a vizinha dele só toma 2 remédios. Digamos que ele tenha asma, por exemplo, e ele quer tomar agora, ele toma o beta dele, o beta agonista, 2 vezes por dia,
né? E ainda faz uns resgates. Mas a vizinha dele toma somente de manhã e de noite, certo? E aí ele quer saber por que ele não usa essa medicação e te pergunta, né? Por que eu não uso? Aí uma boa pergunta para você, se você tem esse questionamento, né? Por que você não prescreveu até então, é se o beta-agonista de curta e de longa duração tem a mesma eficácia, vai melhorar de maneira adequada, vai diminuir as exacerbações de asma do paciente e por aí vai. Vai diminuir mortalidade pela própria doença, diminuir o número de infecções, enfim. Você vai colocar o paciente, o tipo de paciente, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, até a procedência, se você quiser, depende, né? A profissão também, se você quiser especificar. Você pode também, nesse caso aí, você vai colocar a intervenção, que seria o uso do beta-agonista, aí comparado beta-agonista de longa duração, beta-agonista de curta duração, ver o desfecho que você quer testar, né? E aí voltar para o seu paciente. Era melhor que você já tivesse essa informação antes, na hora que ele te perguntou, mas você pode voltar na hora da revisão. Você volta, olha, eu andei pesquisando e vi que tem essa nova medicação que você pode agora usufruir do efeito dessa novidade. Tá certo, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Não esqueça de dar o joinha aí embaixo.